Olá, vamos para o nosso dia 9 do devocional hoje. E hoje a gente começa um novo macro bloco, né? Que é o plenitude na obediência. Então vamos lá. O tema: a obediência dá acesso à promessa. A palavra base que a gente vai usar hoje está em Romanos, capítulo 5, versículo 19. Vou ler para você. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A palavra de Deus nos alerta o tempo inteiro sobre a importância da obediência a Ele. No Velho Testamento, a obediência à lei de Moisés, os 10 mandamentos, era o caminho para os homens se conectarem com Deus e agradá-lo. Obedecer sempre foi o caminho para experimentar provisão, proteção, milagres e promessas. Deus sempre falou com o homem e alguns ouviram literalmente a sua voz, outros recebiam suas palavras por meio dos profetas. E agora temos também o Espírito Santo, que nos fala o tempo todo. Mas a verdade é que Deus nos ama tanto que sempre nos orientou, alertou, exortou e deu direção a ser seguida para que pudéssemos caminhar sob suas bênçãos, usufruir do melhor da vida e ter acesso às suas promessas. Para toda obediência sempre existiu e existe até hoje uma recompensa, assim como há o preço a ser pago pela desobediência. Quando entrei nessa busca desesperada por me despir de tudo que existia em mim que não agradava a Deus e fazer nova todas as áreas da minha vida, que a velha Camila havia machucado, recebi uma ordem do céu, que, além de ser uma forte exortação, era uma promessa. Em um evento de mulheres na Igreja Comunidade das Nações, em Fortaleza, durante a ministração, a bispa Dirce Carvalho pediu que formássemos grupos de 5 mulheres e orássemos umas pelas outras. Nesse momento, uma senhora que eu não conhecia veio em minha direção, percorrendo a igreja inteira até chegar até mim. E ela, em espírito, declarou para todas que estavam no grupo ouvirem: o Senhor me mandou lhe dizer: humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha as tuas emoções e depois abre a tua boca, pois eu te fiz como coluna, mas antes humilha-te, humilha-te e alinha as tuas emoções. Te humilha e alinha as tuas emoções. Aquelas palavras rasgaram meu coração. Era um misto de temor e de respeito, e ao mesmo tempo esperança. Pela primeira vez, Deus havia mandado alguém me entregar uma palavra dele para a minha vida. Eu estava vivendo no meio de um furacão no meu casamento. Parecia que não tinha mais jeito, que todo o meu esforço de buscar transformação pessoal não estava acontecendo na velocidade necessária para que o meu marido olhasse para mim com esperança e acreditasse que eu podia ser realmente uma mulher diferente da que o desonrava. Aquelas palavras ficaram dias ecoando em meus ouvidos e ecoam até hoje. Depois de ouvir o comando, passei a ter uma direção clara do caminho a ser percorrido. Humilha-te. Esse humilha-te, repito várias vezes, tem sido a base do que eu tenho vivido até hoje. A chave de toda a minha transformação tem passado por me manter moendo o orgulho que existe em mim. Falaremos muito sobre orgulho em uma outra reflexão, mas hoje quero que você entenda que sempre existe uma direção dada por Deus para cada um de nós. A obediência
a essa direção é que nos levará para o centro da vontade de Deus para a nossa vida. A palavra recebida me deu, além do caminho para a minha restauração, humilha-te, um porquê, uma razão muito maior do que meu interesse pessoal, e por que não dizer egoísta, de não fracassar como esposa e perder a minha família, tentando desesperadamente convencer meu marido que eu era capaz de mudar, e assim convencê-lo a não desistir do casamento. Ela me deu uma visão, um propósito escondido na dor do processo que eu tinha acabado de começar a viver. Ela, a palavra, repetiu várias vezes: eu te fiz como coluna, alinha as tuas emoções e abre a sua boca. Eu te fiz para vale de ossos secos. Eu agora sabia que todo o meu processo, todas as minhas dores valeriam a pena, pois elas, além de mudar o meu caráter, contribuirão com a vida de muitas outras pessoas. Passei a crer que existia um propósito para o reino de Deus no meio da minha história e da minha dor. Não era mais só eu. Não tinha a ver apenas comigo e com a minha casa. Durante a jornada, durante o processo, durante os momentos de dor e de falta de esperança, eu podia ouvir novamente a voz daquela senhora, exortando-me, alertando-me e mandando-me vencer todos os dias o orgulho que existia em mim, mandando-me buscar ajuda emocional, fortalecer-me para só depois de entender quem eu sou, sem as mentiras, sem o orgulho, sem a dependência emocional de outras pessoas, eu conseguir acessar a promessa. Hoje me vejo dentro da promessa, vivendo a promessa, vejo-me buscando todos os dias obedecer ao comando dado e vejo o Senhor agindo com a misericórdia dele e o seu poder na minha vida e me usando na jornada de vida de milhares de outras pessoas, de uma maneira que só ele pode fazer. Mesmo assim, ainda preciso do humilha-te, mas já caminhei alguns bons passos. Já estou na busca por obedecer há 5 anos, e isso me colocou em lugares e em situações do agir de Deus que nem nos meus sonhos mais ousados eu poderia imaginar. Às vezes choro constrangida, perguntando a Deus o que ele viu em mim, e ele sempre manda a resposta rapidamente. Não vi nada demais, apenas um coração disposto a obedecer. Então, não renuncie aos processos da sua vida. Por mais impossíveis que pareçam, por mais dolorosos que sejam, não pare no meio do caminho, obedeça. Saiba que à medida que é transformado, à medida que obedece, você se aproxima da sua promessa e vive o seu propósito, pois a sua transformação será usada por Deus para inspirar outras pessoas a também serem transformadas. Ou seja, à medida que você vive seu processo, conecta-se com quem Deus o fez para ser, sua verdadeira e real identidade, sua missão nesse mundo. Tenha certeza que existe um caminho e existe um processo. Só vivemos as promessas quando estamos prontas para elas. E o estar pronto, no meu caso, passa até hoje por me humilhar, vencer o orgulho e alinhar as minhas emoções todos os dias. Então, essa é a reflexão que ela traz, né, nesse dia, e é muito forte isso, né, essa passagem que através da obediência a gente vai acessar a transformação não só apenas na nossa vida, mas através do nosso processo de transformação, da transformação do nosso caráter, conforme a gente vai sendo transformado, né, sendo moldado, Deus ele vai usando a gente na vida de outras pessoas, né? Ele vai colocando promessas nas nossas vidas, e essas promessas não têm a ver
apenas com a gente, né? Não é uma promessa que diz respeito só para, né? Não é só para mim usufruir, não é só para minha família usufruir, não é só para o meu, né? Pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo meu financeiro, pelos meus pais. Não, não é só para mim. Não diz respeito só a mim, né? Ele tem o desejo de usar a nossa vida na vida de outras pessoas. À medida que a gente se transforma, a gente vai se tornando inspiração, vai conseguindo ajudar as outras pessoas, dar um direcionamento, ou através mesmo de um testemunho, ou, poxa, olha, estava acontecendo isso comigo, eu agi dessa maneira, dessa forma, eu busquei a Deus assim, ele fez assim na minha vida, ele também pode fazer na sua. Então, vai muito além de nós, né? E a gente vê que é algo tão grande, tão prazeroso quando Deus usa a gente na vida de uma outra pessoa, né? Eu acredito que a nossa felicidade, o significado, viver uma vida realmente com significado, sabe aquela sensação assim de, poxa, eu não estou acordando todos os dias só para trabalhar e pagar conta. A minha vida tem algum significado. Eu estou deixando algo, eu estou semeando algo na vida de outras pessoas estão sendo de alguma forma impactadas, transformadas por mim, e transformações que vão durar né, na vida delas, que vão durar até a vida eterna delas, né? Então é algo muito maior e faz com que a gente saia, né, ali daquele egoísmo, né? Porque tem até uma passagem que fala, né, que é melhor dar do que receber, né? Eu acredito que está muito relacionado a isso. E uma coisa também que Deus andou me falando esses dias por meio de uma outra pregação que eu estava ouvindo é a respeito de a forma que a gente tem de se humilhar. Uma das formas que a gente tem de se humilhar é obedecendo a Deus. Porque quando a gente obedece, a gente está reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que é Ele que manda, que nós não estamos no controle, Ele está no controle. E também é uma forma de humilhação, por quê? Porque a gente deixa de fazer a nossa própria vontade, deixa de seguir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para nos render à vontade dele, aquilo que ele está falando para a gente fazer. Então, é uma forma de humilhação, né? E tem uma passagem lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, aqui fala claramente, né, que para conseguir obedecer, você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar, se render e obedecer e fazer a vontade de Deus, e com certeza vai ter uma recompensa, né? Lógico que, assim, a nossa, né? Eu acredito que o nosso desejo é se tornar cada dia mais parecido com Jesus, né? Não tem como a gente se comparar com ele, mas assim como Deus cumpriu a promessa na vida dele, né? E exaltou ele e lhe deu o nome que está acima de todo nome, então deu toda a autoridade, concedeu toda a autoridade e poder a ele. Eu creio que ele também vai, à medida que a gente for se humilhando, obedecendo, entendendo a humilhação também de uma maneira positiva, né? Uma outra ficha que caiu para mim quando eu estava fazendo o exercício, que depois eu vou publicar aí para vocês também. Uma ficha que caiu para mim foi que eu sempre pensei na humilhação de uma maneira negativa. Eu sempre tive um sentimento, eu sempre associei a humilhação um sentimento negativo. Eu sempre associei a humilhação à vergonha, à dor, e talvez isso seja uma das coisas que dificulta para mim hoje a questão do me humilhar, né? Mas eu preciso ver, né? Eu preciso mudar essa maneira de pensar, e talvez seja uma maneira de pensar que você também tenha, inclusive pelas suas experiências do passado, onde você se sentiu humilhado por outras pessoas, você passou vergonha, se associou um sentimento de dor à humilhação. Mas eu acho que a gente precisa fazer ter uma nova interpretação, né? Uma nova ressignificar a questão da humilhação, porque e olhar que a humilhação é uma coisa positiva, ela não é negativa. A humilhação, quando eu me humilho, eu me torno mais forte.
e espiritualmente falando, né? Quando eu me humilho, por exemplo, durante uma oração, sendo sincera, quebrantada, falando ali para Deus, não querendo convencer Deus de nada, mas sendo sincera sobre aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo ali me fortalece. Quando eu tenho vontade de agir pela minha carne, de responder alguém atravessado, de fazer alguma coisa para alguém, mas eu sei que não é a vontade de Deus, eu sei que Deus não quer que eu faça isso, Deus quer que eu trate com amor e que eu perdoe, ali eu estou me humilhando, eu estou me tornando mais forte de novo. E eu acredito, assim, que o caminho é esse, e eu, pelo menos, assim, as orações que eu tive, que foram mais fortes, foram as orações, assim, que eu mais me humilhei. Foram as minhas orações mais sinceras, mais forte, mais quebrantada, mais de rasgar o coração mesmo. Então, eu acho que, infelizmente, não foram muitas ainda, né? Eu ainda preciso buscar mais, né? Mas, assim, é diferente, né? Até a oração é diferente. Quando a gente está disposto realmente a se humilhar, a se rasgar ali diante de Deus, é diferente. Então, eu acredito que cabe a mim, né, e a você, se você se identificar com isso, buscar cada vez mais essa humilhação, essa sinceridade, né, essa, essa obediência como uma forma realmente de se render a Deus, né, de se entregar a Deus e trazer esse significado positivo. Poxa, quando eu estou me humilhando, eu estou me tornando mais forte espiritualmente. Eu estou crescendo espiritualmente, eu estou amadurecendo espiritualmente. Então, eu acredito que é isso, nessa nossa reflexão de hoje, nesse dia de hoje. E um abraço, fique com Deus, continue firme e faça o devocional completo, assista esse vídeo, tire uns minutinhos do seu dia, seja de manhã, seja na hora do seu almoço, seja à noite, mas não quebre, realmente faça um propósito com Deus durante esses 40 dias. Por mais que seja desafiador, talvez vá surgir situações na sua vida, talvez você vai pensar, poxa, mas eu estou gastando muito tempo para fazer isso, estou deixando de fazer outras coisas, mas priorize, priorize esses 40 dias. Eu acredito que durante esses 40 dias a gente vai estar construindo uma base espiritual, uma base de fé, uma base de identidade. Eu acredito nisso. Então, é isso. Um abraço, fique com Deus. Até amanhã.